Olá, meus preciosos irmãos, amigos, ouvintes. Como é prazeroso poder estar mais uma vez com vocês para vos transmitir o recado do Senhor para a hora tão premente em que nós estamos vivendo. Eu penso que todos estamos desfrutando das mais ricas e preciosas misericórdias de Deus. E quão precioso é poder saber que tudo é essa maravilhosa graça que o Senhor tem estendido a nós. Eu, às vezes, fico pensando que o que será quando a misericórdia de Deus não mais estiver aqui por sobre a face dessa terra? O mensageiro nos dá uma ideia, e ele mesmo expressou inúmeras vezes que não gostaria de estar aqui quando a misericórdia de Deus não mais estiver disponível a nós. E nós sabemos que a qualquer hora isto pode acontecer. Hoje o Cordeiro está no trono da intercessão, intercedendo por nós diuturnamente, intervindo constantemente ao nosso favor. Mas nós sabemos, as Escrituras nos mostram, que uma hora o Cordeiro vai deixar o trono da intercessão, da mediação, vai deixar o propiciatório, e quando o Cordeiro deixar o propiciatório, nós sabemos que ali se torna um trono de juízo, de julgamento. E nós sabemos lá no Antigo Testamento, quando o propiciatório era lavado, ele se transformava num trono de julgamento. E nós sabemos que hoje ele é o Cordeiro que intercede por nós. Mas logo ele volta não como um cordeiro, mas sim como um leão, para reclamar os seus filhos, para reclamar a sua noiva e levá-la à glória com ele. Nós sabemos que a misericórdia de Deus está na vida de todos os filhos eleitos, predestinados do Senhor. E quando este povo não mais estiver aqui por sobre a face dessa terra, então os juízos de Deus começarão a cair. E nós encontramos isto em Apocalipse, e nas cartas de Pedro, de Paulo, ele nos falando desta hora terrível que está prestes a tomar lugar, quando os julgamentos de Deus, os juízos de Deus estarão caindo por sobre a face dessa terra. Nós podemos abrir a Bíblia lá em Apocalipse, no capítulo 6. Veja o que é que nos diz aqui a Bíblia quando o sexto selo foi aberto. Nós sabemos que o sexto selo, ele está falando da tribulação, falando dos juízos de Deus que estarão caindo por sobre a terra. Isto antes dos céus e terra que agora existe, como disse Pedro, que foram reservados, guardados para o dia do fogo, né? Então, antes do fogo consumir tudo aqui, nós sabemos que haverá esse período horrendo, onde as pessoas vão chegar a desejar a morte e a morte vai fugir. É o que diz a Bíblia. E havendo aberto o sexto selo, isso está em Apocalipse, no capítulo 6, no verso 12. Eu olhei
E eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas dos céus caíram por sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam àqueles montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sob o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Queridos, nós não pregamos o Evangelho amedrontando as pessoas, mas nós precisamos, como todos os verdadeiros servos de Deus sempre fizeram, estiveram o tempo todo alertando o povo, né, para que com isto se aprontassem, para que com isto não fossem pegos de surpresa. E nós sabemos que antes de Deus enviar juízo, ele envia primeiro misericórdia. Ele envia primeiro graça. E é o que ele tem feito nesta hora. Através da mensagem do sétimo anjo, que ele nos prometeu enviar, antes deste grande e terrível dia do Senhor. E ele viria com uma mensagem para preparar o coração dos verdadeiros filhos e filhas eleitos do Senhor para não serem surpreendidos por esta hora, mas estarem prontos quando ele se manifestar e ir ao encontro dele nos ares para estar sempre com o Senhor. Nós sabemos que durante esse período de 3 anos e meio, 1.260 dias, onde os 2 profetas, Moisés e Elias, estarão por sobre a terra, pregando a mesma mensagem que nós, gentios, temos recebido. Então eles vêm para trazer este mesmo evangelho que os judeus nos entregaram, e agora nós saímos de cena e voltamos novamente o evangelho para eles, através desses 2 profetas, de onde o Senhor estará separando aquela semente, né, da mulher, que são os eunucos que vão servir a noiva durante o período do reino milenial. E nós sabemos, queridos, que esta hora será uma surpresa, porque a Bíblia nos diz que será como um ladrão de noite, virá na calada da noite, numa hora em que ninguém espera. Nós ouviremos: eis aí o noivo, e haverá um povo com toda certeza que estará pronto, que estará com as suas lâmpadas cheias do azeite, que é um tipo do Espírito Santo. Estarão cheios, estarão saturados do seu precioso Espírito. E quando ele se manifesta, então nós vamos ao encontro dele nos ares. E nós sabemos
que esta hora que está por vir será uma hora horrenda, né? E as coisas todas estarão tomando lugar, né? Será um tempo de aflição, qual nunca houve por sobre a face da terra. E nós verdadeiramente reconhecemos que nos resta muito pouco tempo. Nós sabemos que a noiva pode subir a qualquer momento. A qualquer momento é possível que o Cordeiro deixe o trono do sacrifício e logo então será o fim. Não haverá sequer uma alma salva mais. Ou seja, quem é sujo, seja sujo ainda. Quem é santo, seja santo ainda. É o que diz a Bíblia. Então, Deus vem, leva a sua noiva, e aí então entra esse período terrível, onde os juízos de Deus estarão sendo derramados por toda parte, né? E nós sabemos que as virgens nécias, elas passarão por esse período terrível, horrendo da tribulação, porque durante o período que elas tiveram para se encherem do azeite, encherem as suas lâmpadas de azeite, não fizeram caso. Simplesmente foram adiando, e isso ainda tem mais um tempo, como comumente a gente faz. Está sempre jogando as coisas muito lá para frente, né? E às vezes a gente se esquece que a gente pode estar vivendo o último momento, o último segundinho aqui por sobre a face dessa terra. Então, quando o Cordeiro deixa o trono da intercessão, é o fim. Não haverá sequer uma alma salva mais. Já não haverá mais esperança para o mundo, diz o mensageiro. Ali será o final. Neste tempo, a terra começará com as suas contrações violentas, que serão terremotos, tremendas sacudidas, como sucedeu quando Cristo estava ali expirando na cruz do Calvário, né? E ali, quando houve aqueles terremotos, os santos ressuscitaram. E nós sabemos que a mesma coisa acontecerá, porque Paulo nos diz que haverá um povo que estará vivo por sobre a face da terra e o outro que será ressuscitado. E depois, juntamente com eles, seremos transformados num abrir e fechar de olhos e subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Então, nós sabemos que isso pode acontecer a qualquer momento. Nós estamos aguardando esta hora bem-aventurada para aqueles que estão preparados, mas triste para aqueles que não se prepararam, triste para aqueles que não se encheram com o precioso Espírito Santo de Deus. Eu estou aqui com uma mensagem que foi pregada pelo 7º anjo, ou seja, pelo mensageiro, profeta, que Deus nos enviou. Ela foi pregada no dia 29 de abril de 1965, e ali na Convenção dos Homens do Companheirismo Internacional, dos Homens do Evangelho Pleno de Negócio, e foi pregada lá na Califórnia. E quando ele estava terminando esta mensagem, depois do Espírito Santo ter operado tão tremendamente no meio daquelas pessoas, Deus tomou o seu profeta e deu uma profecia através dele. Isso está aqui
no parágrafo 229 desta mensagem, escolhendo uma noiva. Isto é uma advertência solene. Nós não sabemos a que hora. Você não sabe a que hora esta cidade um dia vai se encontrar no fundo deste oceano. Cafarnaum, disse Jesus, tu que te ergues até os céus, serás abatida até aos infernos. Porque se em Sodoma e Gomorra tivessem sido feitos prodígios que foram feitos em ti, teriam permanecido até hoje. E Sodoma e Gomorra se encontram no fundo do Mar Morto. E Cafarnaum, ela está no fundo do mar. Veja, meus queridos, tu, cidade que afirma ser a cidade dos anjos, que tens te exaltado até o céu e enviado todas estas coisas sujas e imundas que vocês têm enviado pelo mundo afora, pelas nações estrangeiras afora, toda esta imundícia. Lembra-te, um dia jazerás no fundo do mar, tua grande falha como favo de mel debaixo de ti. A ira de Deus está arrotando bem debaixo de ti. Porquanto mais ele reterá este banco de areia pendendo, quando esse oceano mais além deslizar por 1.600 metros de profundidade. Ou seja, haverá um deslocamento e esta cidade vai afundar no mais profundo do mar. Será pior do que o último dia de Pompeia. Arrependa-se, Los Angeles. Arrependa-se, o resto de vocês, e voltem para Deus, pois a hora da sua ira está por sobre a terra. Fujam quanto há tempo. Fujam para um único lugar em que você estará verdadeiramente segura. Quando este mundo amaldiçoado pelo pecado estiver sendo açoitado pelos juízos de Deus, só haverá um lugar de segurança, e este é no aprisco do Senhor. E este lugar, esta região em que você verdadeiramente estará seguro, se chama Senhor Jesus Cristo. É o corpo místico de Cristo. O único lugar em que você estará verdadeiramente seguro e abrigado de todas estas coisas que estarão vindo para assolar a humanidade. E a hora está tão próxima que você deveria verdadeiramente estar mais interessado. Você deveria estar nesta hora com o coração em desespero, dizendo: Senhor, não me deixe fora deste lugar, me leva para o teu aprisco, porque será o único lugar em que você verdadeiramente estará abrigado. Deus fechará a porta algum dia, assim como ele fez lá nos dias de Noé. E a Bíblia nos diz, assim como foi nos dias de Noé,
assim seria também na vinda do Filho do Homem. Assim como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, assim será também na vinda do Filho do Homem. Nós deveríamos estar verdadeiramente em desespero, porque a hora está verdadeiramente à mão. E como as portas foram fechadas ali nos dias de Noé, e depois aquelas pessoas vieram em desespero clamando, mas o que poderia fazer Noé àquela hora? Nada, porque, aliás, a porta foi fechada por fora. Foi o Senhor quem fechou a porta. E quando o Senhor fecha, ninguém abre. E quando o Senhor abre, ninguém fecha. Então, nós sabemos que a qualquer momento isto estará tomando lugar e haverá uma ressurreição dos santos, que é da noiva de Cristo, desde a primeira vigília, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, até a sétima vigília. E aí então nós ouviremos o clamor: eis aí o noivo. E nós sabemos que a noiva estará pronta. A Bíblia nos diz que ela se aprontou para ir encontrar com o seu Senhor. Mas e as virgens nécias? Elas procuraram naquela hora um pouquinho do azeite, mas o que disseram as virgens sábias? Que não seja caso de faltar tanto a nós quanto a ti. Vá comprá-lo, vá buscá-lo. E quando elas saíram à procura do azeite, a noiva foi tomada. E quando elas regressaram, e elas criam que verdadeiramente estavam prontas, a noiva já havia sido tomada. A noiva se foi. E eles nem mesmo souberam, porque a Bíblia nos diz que isto será um segredo. É Cristo voltando para levar a sua amada, a sua querida, para levar aqueles que se encheram do seu precioso Espírito Santo. É por isso, queridos irmãos, amigos ouvintes, que nós estamos constantemente batendo nesta tecla e vamos continuar batendo incansavelmente para que, de alguma forma, você se sinta motivado a se levantar e a se encher deste azeite, que é o precioso Espírito Santo, para estar livre de todas estas coisas, de todos os julgamentos que estarão caindo por sobre a face desta terra. Deus te abençoe e te leve a meditar mais profundamente acerca deste tema, acerca deste assunto, pois estamos à mão. Deus te abençoe, meus preciosos irmãos, amigos e ouvintes.